E galera, saiu o segundo episódio da terceira temporada de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. E simplesmente foi insano. Aparentemente a gente teve a presença do personagem mais poderoso da obra inteira. O Hashira mais forte e também o primeiro a desvendar a respiração do sol. A criar a respiração do sol. Eu estou falando do caçador Yorite. Mas será que foi ele mesmo que apareceu no segundo episódio? E porque o Tanjiro ele tem uma ligação com o Yorite? Será que é uma genética? Será que é da linhagem dele? E será que o Tanjiro vai fazer algo a respeito sobre isso? E ter reconhecido aquele homem que apareceu nos seus sonhos? Vem aqui comigo hoje descobrir. Mas antes eu quero pedir uma ajuda indispensável, que é o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Que cada like e cada inscrição é um ótimo combustível pra gente trazer mais conteúdos como esse pra vocês. E não custa nada. Dá essa chance pra gente, pois vamos trazer mais conteúdos como esse pra vocês. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse segundo episódio de Demon Slayer. A gente começa esse episódio com o Tanjiro vendo lá o Ichiro maltratando uma criancinha, cara. Sem motivos, aparentemente. Só que ele começa a pensar, pô, será que eu devo mesmo intervir? Mas quando ele começa a pensar isso, o Ichiro simplesmente é um tapa na criança, cara. Pô, ele bateu na criancinha pedindo uma chave. Só que o Tanjiro não sabe o porquê ele precisa dessa chave. Só que ele não aguentou e foi pra cima do Ichiro. Só que a gente vê uma grande diferença do Hashira da Névoa e do Tanjiro. O Tanjiro segurou o braço dele e tentou puxar. Só que simplesmente não saiu do lugar. Ele fazia força e nada acontecia, mostrando que o Tanjiro ele precisa realmente evoluir cada vez mais, pois o seu nível, mesmo tendo derrotado um Lua superior número 6, ele ainda é bastante fraco. E o próprio Michiro fala isso na cara dele e começa a humilhar ele e a criancinha, falando que os ferreiros só têm um simples trabalho, que é ajudar os Hashiras, nada mais e nada menos. Esse é o propósito de vida deles, que só precisa fazer tudo o que ele tá pedindo, já que ele é o único que consegue salvar vidas. Os ferreiros não conseguem. Só que quando o Tanjiro ele ouve isso, cara, ele fica simplesmente pistola. Eu tenho certeza que vocês e eu que assistiu esse episódio ficou com muita raiva do Ichiro, porque tá humilhando geral sem motivo algum. E o Tanjiro dá um tapa na mão dele e fala assim, pô maluco, você tá de palhaçada, humilhando o garotinho sem motivos. Eu concordo com você falando que os Hashiras eles são muito importantes, eles precisam das armas para salvar as pessoas. Mas os ferreiros, eles também são gente. Então trata ele melhor, pô. Você não precisa fazer uma coisa dessa. Só que eu me tiro de uma forma muito zica, mano, muito top. Mano, não tem tempo do seu discurso aí chato, seu discurso no jutsu, então sai fora. Simplesmente dá um tapa no Tanjiro e acaba desmaiando, mostrando mais uma vez o nível de poder de um Hashira, cara, que é muito superior. E ele também acaba descobrindo por que o Ichiro tava fazendo tudo aquilo. É por causa de um boneco que ele tava treinando, mas ele precisava da chave para ativar esse boneco. Esse boneco nada mais e nada menos que era uma réplica do Yorite, o primeiro Hashira, o Hashira mais poderoso e o personagem mais poderoso de toda a obra. Lá na época de 300 anos atrás, em Sengoku, os ferreiros viram a habilidade do Ichiro, como ele é extremamente poderoso, e tentaram recriar isso lá naquele boneco. Só que o Ichiro é tão poderoso que simplesmente 2 braços não era suficiente para mostrar um pouco do potencial dele. Então eles criaram esse robô, esse boneco, com simplesmente 6 braços, mas precisava da chave para funcionar. E o garotinho, ele não queria entregar isso por um Ichiro, já que ele se quebrasse, não tinha ninguém capaz de consertar esse boneco, pois ele tem 300 anos de idade e ninguém conseguiu consertá-lo até hoje. Só que como o Ichiro, ele não tava nem aí, bateu no garoto, pegou a chave e levou o boneco pra treinar. E quando o Tanjiro vê esse boneco, ele começa a pensar, pô, eu conheço esse cara de algum lugar, mas não lembro de onde. Então aqui do nada, uma cova, um pássaro, um corvo, chegou lá muito pouca suja, cara. Pô, todo mundo que temos esses Hashiras é maldoso, cara. Começou a humilhar mais uma vez o Tanjiro e o garotinho chamado Kotetsu, falando que o Hashira da Névoa ele é extremamente poderoso. Ele é um descendente da respiração do sol. Só que o Tanjiro começa a pensar e olhar, mas peraí, ele tá treinando
mas não tá usando a inspiração do sol. Como assim? E quando aquela corva lá ouviu isso, cara, ela ficou extremamente pistola e começou a bater no Tanjiro. E o Tanjiro, pô, ele pede desculpa e tudo mais. Ele começa a ver o motivo treinando. Ele começa a pensar, pô, agora que eu lembrei, eu lembro desse cara. No meu sonho, eu vi ele. Então a Cova, mais uma vez, zoa ele. Só que o Kotetsu, ele fala o seguinte, pô, calma aí, isso não pode ser irreal, ou impossível. Pode ser uma memória genética. A gente não só herda as habilidades, mas também a gente pode herdar as memórias. Então, aparentemente, o Tanjiro e o Tiro ele tem uma linhagem genética e o Tanjiro pode ter herdado essas memórias e também lá na frente essas memórias pode ajudar ele a enfrentar o Muzan, que lá na frente vai explicar o passado do Muzan e o Richard. Só não vou falar aqui porque isso vai ser um baita de um spoiler, mas essas memórias podem influenciar bastante no treinamento do Tanjiro daqui pra frente e também no seu estilo de vida. Enquanto eles estão conversando, o Tiro, ele simplesmente quebra o boneco. E quando o Kotetsu vê isso, cara, ele fica extremamente triste e foge daquele lugar. Mas o Tanjiro vai lá, tenta conversar ele e tenta convencer ele a sempre melhorar e sempre continuar o seu legado. Mesmo que ele não consiga hoje consertar aquele boneco, ele pode deixar essa vontade para alguém consertar lá na frente com ele. Ele perdeu a família dele e o maior objetivo dele é curar sua irmã, que virou um Oni, e derrotar um Muzan. E sabe que ele não pode conseguir isso em vida, mas pode deixar esse legado para alguém continuar. E quando ele ouve essas palavras do Kotetsu, ele se anima e fala que vai consertar o boneco futuramente. Só que ele tem um as na manga. Agora, só que ele quebrou um braço, ele falou o seguinte: Tanjiro, eu vou consertar um pouco esse boneco aqui agora e vou fazer você treinar com ele. Eu tenho certeza que você vai conseguir derrotar aquele cara chato, babaca, aquele idiota e ficar muito mais forte que ele. Então o Tanjiro, ele inicia o seu treinamento com aquele boneco do Yuichiro. Só que tipo, ele leva uma baita de uma sua. Mesmo ele meio que quebrado e só com 5 braços, o Tanjiro tem enorme dificuldade de acompanhar os seus movimentos. E cada vez que ele vai perdendo pro seu boneco, o Kotetsu vai tirando comida e água dele. Só que tipo, isso vai ajudando ele, porque cada vez mais o Tanjiro ele vai evoluindo nesse treinamento e consegue ver mais bonecos se movendo. E ele ficando extremamente mais forte, até que ele consegue dominar bastante a sua respiração. E começa a ver os movimentos desse boneco e acerta ele pela primeira vez. Foi fraquinho? Foi, mas o Tanjiro conseguiu pela primeira vez acertar algo que estava levando uma baita de uma surra. Então no final desse treinamento, o Tanjiro consegue destruir esse boneco. Então do nada nós vemos uma espada dentro desse boneco com mais de 300 anos de idade. Os dois ficam morrendo de medo lá. Pô, uma espada aí dentro, como isso é possível? Será que ela tá boa? Será que a gente vai poder usar? A gente não sabe, pois o episódio acaba aí. Esse episódio foi mais parado em comparação ao primeiro, mas tive umas revelações bacanas com a origem desse boneco do Yuichiro, a linhagem do Tanjiro, as suas memórias genéticas começando a despertar nele, que pode ajudar ele futuramente. E aí, o que você achou desse segundo episódio de Demon Slayer? Deixa nos comentários, também o seu feedback, o que você achou da nossa análise. Deixa aí nos comentários. E se você quer ver mais conteúdo de Kimetsu no Yaiba aqui no canal, pode ficar tranquilo que eu vou trazer mais pra vocês. Mas pra você não perder mais nada, você precisa estar inscrito e com as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!